Mais um podcast do Luciano Corguinha, recebendo com muita alegria o meu amigo Marciano Virgílio, podcast do Corguinha, sempre tendo a alegria de receber amigos aqui por uma conversa, um bate-papo muito descontraído. Meu querido, graça e paz, seja bem-vindo. Graça e paz, pastor, muito obrigado pelo convite, estar aqui compartilhando um pouquinho do muito que Deus tem feito em nossas vidas, e é um prazer estar com um amigão que é o Senhor, de muitas datas, né? De longas datas, né? Com certeza. E você é mais um amigo do Corguinha. E um amigo que vem hoje aqui dividir com a gente um pouco de tanta experiência legal, bonita que você tem com Deus, e também quantas coisas boas que você tem para passar para a gente a respeito da sua fé, da sua vida, que é com certeza uma inspiração para quem assistir até o final o podcast do Corguinha hoje. Vamos começar porque sempre quando eu recebo um amigo aqui, eu peço para me dar uma frase, talvez até de efeito, um texto da Bíblia, alguma coisa para servir como um pontapé inicial para o nosso bate-papo. E você falou comigo de um texto que eu gostaria que você citasse, Salmos de número 102? 146, verso 2. Ah, tá. Salmos de número 146, verso 2. Então fala pra gente. Pode falar, você sabe, né? Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Pois é, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Por que esse salmo fala tanto com você? Esses salmos, Deus falou comigo através desse salmo no momento mais difícil da minha vida. Foi no dia 16 de outubro de 2012. Um dia após eu descobri que eu estava com câncer. Um dia após eu descobri que eu poderia não ter o privilégio de ver meu filho crescer. Entendeu? Foi quando eu descobri que eu estava com câncer no dia 15 de outubro de 2012, eu confesso que eu chorei muito. Como qualquer pessoa que descobre que tem câncer, a primeira coisa que pensa é que vai morrer. Pois é. Não passa outra coisa pela cabeça a não ser, poxa, vou morrer, meu filho, minha esposa, meus amigos, meus sonhos, né? Eu estava gravando o nosso segundo CD da banda Primogênitos. Eu tinha acabado, eu fiquei o fim de semana no estúdio gravando 2 canções na época. E na segunda eu descobri que estava com câncer. Nossa, então Deus fez coisa maravilhosa no fim de semana. E na segunda eu tive essa notícia. E logo na terça-feira, Deus falou comigo através desse texto, que foi... Nossa, ele se tornou o texto da minha vida. 146, verso 2. Verso 2. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Quer dizer que você encontrou o seu propósito de vida nisso. Eu ouvindo você falar agora, eu me lembrei de um livro que o título do livro é o seguinte: Câncer não é uma sentença de morte. É verdade. Eu tenho certeza que a nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo, vai ajudar muita gente. Com certeza. Que talvez também esteja passando, já passou, ou conhece alguém que esteja também vivendo esse momento aí tão difícil e desafiador, mas que não é o fim. É o intuito, eu creio que o intuito de eu estar aqui, Deus me trazer aqui hoje é para isso. Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho. Você já era convertido, estava gravando o seu CD com a banda Primogênitos, o ministério. Sim. As coisas estavam fluindo. Você estava com quantos anos na época? Eu tinha 32 anos 32 anos. A sua esposa estava... A minha esposa tinha 30. Estava grávida? Não. Nosso filho nasceu em 2010. Ah, sim. Em fevereiro de 2010. Entendi. Ele tinha 2 aninhos na época ainda. Ah, entendi. A gente cheio de sonhos, né? Quando poxa, filho homem, tem aquele sonho. Eu sempre tive um sonho. Meus amigos mais íntimos vão entender. Eu sempre tive um sonho de ter uma família, casar, ter um filho e ensinar ele a tocar bateria. Era meu sonho. Aí, meu filho, casei, meu filho... Tocar bateria porque ele é baterista, né? Eu sou baterista. Baterista, músico, profissional também. Ele é professor de música. Isso mesmo. Né? E, enfim, tem um chamado muito forte
A gente vai falar um pouco sobre isso depois também. Mas vamos voltar ao assunto aí, que é o assunto principal da conversa de hoje. E aí? Aí, no dia seguinte, que eu descobri que estava com câncer, naquele dia eu chorei muito, eu chorei demais. No dia 15, no dia 16 eu fui para o meu trabalho, na parte da manhã estava ali naquela angústia, aquilo me consumindo por dentro, pô, aquela vozinha, você está com câncer, você vai morrer. E eu não contei para minha esposa, não contei, quando eu descobri não contei. Que aí no dia seguinte, nesse dia, eu estava cantando uma canção, Deus estava ministrando no meu coração uma canção que ela diz assim: irei contigo, a canção do Diante do Trono. Irei contigo onde quer que fores, meu Senhor, o teu chamado eu cumprirei na alegria ou na dor, e toda vez que eu chorar ou quiser desanimar, o teu Espírito me consolará. Aí só que tinha uma frase que falava assim: se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu poder, eis-me aqui. Essa frase estava entalada. Jesus. Eu não conseguia cantar. Jesus. Aí eu falei assim, eu não vou aceitar que o câncer, essa fraqueza, o câncer, Deus vai manifestar o poder dele através dessa doença. Eu não vou aceitar isso na minha vida, eu não quero morrer, eu quero criar meu filho. Aí eu pego a Bíblia e abro, aí estava escrito no cabeçalho assim: a fraqueza do homem e a fortaleza de Deus. Eu falei, meu Deus, que isso? Glória a Deus. Aí eu li esse texto: louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei louvores a meu Deus enquanto eu viver. Deus falou comigo naquela manhã, algo assim tremendo, uma forma ímpar. Ele falou nitidamente no meu coração: você vai morrer. Porque o salmista diz assim: durante a minha vida, enquanto eu viver, ou seja, tem um tempo. A vida tem um tempo. Nós como somos novos, a gente leva a vida como se nunca fôssemos morrer, né? Como se fôssemos imortais. Então nesse dia a ficha caiu: poxa, eu vou morrer. Aí aquilo me trouxe uma paz, me trouxe me trouxe um alívio. O meu emocional foi curado. Entendi. O meu emocional foi curado naquela manhã. Que Deus falou comigo: você vai morrer. Aí eu falei, já que eu vou morrer, eu vou servir, eu vou louvar o meu Deus enquanto eu tiver vida. Não importa quanto tempo de vida eu vou ter, eu vou louvar o meu Deus. Era um câncer gástrico, um câncer muito raro para a minha idade. Sim. Um câncer muito raro. Quando eu cheguei no hospital do INCA, a gente vai cortando, senão a gente vai dar um podcast de 3 horas. Fica à vontade. Mas a gente vai resumindo. Quando eu cheguei no INCA, eu soube que o médico falou que eu teria que retirar o meu estômago, porque era um câncer muito agressivo para a minha idade. Porque o câncer gástrico, ele se manifesta dos 50 anos para cima. Mas com uma pessoa mais idosa, a quimioterapia resolve. Tá. Aí... Você sentia muito mal-estar? Queimação. Eu sentia uma queimação no estômago insuportável. Mas se eu comesse alguma coisa, a dor passava. Entendi. Mas antes disso, olha só como que eu descobri o câncer. Olha o cuidado de Deus nas nossas vidas. Que eu senti na minha vida naquele dia. Antes de eu descobrir o câncer, eu comecei a tomar meprazol. E a dor sumiu. Não tinha dor mais, a dor tinha acabado. Uma amiga minha de trabalho, que sabia, e ela tinha esse mesmo problema que eu tinha de queimação e tal, ela falou assim: Marciano, eu tenho uma endoscopia marcada em Além para ele, mas eu não vou, quero que você vá no meu lugar. Eu falei: não, poxa, eu tô curado, eu não tô tomando remédio. Ela tomou o mesmo remédio que eu e não passou a dor. Eu falei: então vou. Eu fui e descobri o câncer. Olha só que interessante. O médico depois te deu o diagnóstico? Depois, dias depois, ele me veio o diagnóstico que era um câncer. Ele viu algo estranho na endoscopia, fez a coleta para biópsia. Aquela coisa toda da esposa, família, enfim. Vem o texto bíblico que você acabou de falar pra gente, Salmo de número 146. Começa o tratamento no INCA, onde muitas experiências com Deus você teve também. Muitas experiências com Deus. Vivi algo ali, algo sobrenatural. Eu costumo dizer que o jovem tinha que dar uma passadinha pelo INCA para ele poder dar valor a realmente o que tem valor. Né? Porque aqui a gente leva uma vida como se não fôssemos morrer. Aí chega lá quando eu cheguei lá, eu tive um choque de realidade. Eu falei: poxa, criancinha, sabe, passando por essa dificuldade, lutando para viver, né?
Lá todo mundo lutando para viver. Aí você sai do INCA, é uma coisa impressionante, as pessoas lutando para morrer, né? Se destruindo nos vícios, ali em frente ao INCA mesmo. Enfim, eu creio que assim, as pessoas elas passam a dar mais valor à vida depois que elas passam por esses momentos tão desafiadores na vida. E eu vejo a fé como sendo algo realmente que foi o diferencial na sua vida, que te deu a força que você precisava para você passar por isso tudo, né? Você chega lá, naquele momento você passa a entender a vida de outra maneira, com novos olhos. Deus. A minha vida nunca mais foi a mesma. Não foi mais a mesma, Marciano? Nunca mais foi a mesma. Minha vida nunca mais. Minha vida antes e depois do câncer foi dividida, né? Agora fala pra mim, e o papel da Cíntia, da esposa, não é isso? Nosso Deus. Nisso tudo aí, eu sei que ela foi uma guerreira, ajudadora, uma guerreira intercessora. Mesmo. Mas o mais interessante, como eu te falei, que eu contei pra ela, eu descobri na segunda, eu contei pra ela na quinta-feira. Quando eu podia falar já que eu estava com câncer assim, normal. Nós vivemos uma experiência com Deus, assim, sabe, sobrenatural, que Deus trouxe uma paz. Eu entendi o quê? Que eu não podia chegar para ela desesperado, porque era o meu lar, o nosso lar é o nosso porto seguro. Sim. É ali onde tem que estar em paz, ali no lugar de paz. Então, quando eu absorvi isso aí, Deus me curou meu emocional, eu pude falar com ela, Cíntia, estou com câncer. Ela começou a chorar, eu falei, não, calma que Deus falou isso comigo. Não importa quanto tempo eu tenho de vida, eu vou louvar meu Deus e Deus vai nos abençoar. E Deus honrou, né? Deus cumpriu a palavra dele e ela ali comigo firme, sabe? Foi muito importante. Ela foi muito importante. E mesmo passando por todo esse processo, você continuava na igreja, ministrando ali louvor, tocando o seu instrumento, mesmo passando por todos esses desafios, né, de viver esse tempo de crise na sua vida por causa dessa terrível enfermidade que se manifestou. Deus. Você continuou adorando, participando dos ensaios. Pastor, foi um momento muito ímpar, porque eu não conhecia ninguém, olha só, eu não conhecia ninguém que vivesse sem estômago. Não conhecia ninguém. Até meio engraçado, mas uma pessoa chegou na minha casa e falou assim, eu conheci uma pessoa que viveu sem, e não tem estômago. Eu falei, não resistiu, morreu. Eu falei assim, poxa, eu não tinha onde me apegar, mas eu me apeguei na palavra. Sim. Eu falei, Senhor, não importa quanto tempo, eu confio em Ti, eu confio nessa paz que eu estou vivendo, levei a minha vida normal. Nós levamos a nossa vida normal, porque, assim, trabalho. Eu já tive algumas experiências de conversar e acompanhar algumas pessoas que já passaram por momentos de enfermidade nas suas casas, famílias, ou na própria vida da pessoa, e pude, como ministro do Evangelho, acompanhar. Uma das coisas mais assim, preocupantes é quando a pessoa ela perde a alegria de viver e ela se entrega. Nossa, Deus. Porque tem muita gente que acaba se entregando diante de um problema como esse, né? Vendo que talvez ela já pense o seguinte, não tem mais jeito, acho que a minha vida ela vai acabar por aqui e eu não tenho mais assim motivos para viver ou para continuar. Mas eu percebo em você, Marciano, o contrário disso. Você entendeu que o tempo era de Deus, que havia assim um tempo de se nascer e de morrer, como Eclesiastes capítulo 3, mas que Deus iria dar para você uma nova chance e você viveu isso. Privilégio. Você viveu o seu milagre. Você acreditou que realmente o milagre aconteceria com você. Tudo faz na minha vida, falando pela minha vida, tudo é um processo. Então, o meu processo de conversão até eu ter o câncer, tudo é degraus. Tipo assim, você vai vencendo uma batalha, você vai subindo um degrau de intimidade com Deus e que isso vai te fortalecendo, né? É igual Davi. Davi não chegou direto no Golias, foi vencendo o seu gigante, isso aí vai te preparando. Então, todos os dias uma batalha, então todo dia você vai entendendo o propósito, o chamado de Deus para a sua vida, você vai vivendo
vivendo esse propósito e isso vai te fortalecendo. Então, a minha caminhada me ajudou muito. A minha caminhada me ajudou muito. Não desistir da minha caminhada cristã foi fundamental para mim estar aqui hoje. Eu tenho certeza que se eu tivesse desistido da minha caminhada cristã, minha caminhada com o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Então, foi fundamental para mim isso. Interessante essa frase sua, eu não desisti da minha caminhada com Deus. Não desistir. É o fundamental. Você viveu mais intensamente a sua vida depois disso. Com certeza. É isso? Com certeza. Tem que ter um porquê, pastor. Aham. A pessoa que está nos assistindo hoje tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Um porquê de lutar. Tem que descobrir o seu porquê de lutar. Eu vi no meu filho, na minha esposa, no meu ministério, no que Deus tinha para a minha vida. Quando eu cheguei no Hospital do INCA para me internar, Você lembra a data? Eu gosto muito das datas. Eu lembro de tudo. Como se... O ano de? 2012. Eu cheguei no Hospital do INCA no dia 25 de novembro de 2012. Aí, pastor, nós vivemos... É só quem viveu comigo nesse período que vai testemunhar isso. Vivemos um momento ímpar com Deus, pastor. Ímpar. Chegou um ponto de eu reuni os meus amigos no dia 24, antes de eu ir para o hospital para me internar, da gente fazer uma festa de despedida de estômago. Fizemos. Sério? Fizemos uma festa. Olha, amigos, fomos para minha casa. Aí, olha só que eles falaram comigo, Marciano, você não vai poder comer isso, não vai poder comer, então hoje está por nossa conta, fala o que você quer comer. E o pastor eu falei, então tá, eu quero comer pudim, eu quero comer isso. Aí refrigerante e tal, pensei que nunca mais fosse poder comer nada. Então fizemos uma festa para despedir do meu estômago. Eu falei, eu vou ali e já volto. E fui. Quando eu cheguei no INCA, no dia 25 de novembro de 2012, eu entrei no quarto, no leito, tinha quatro pessoas comigo. Tinha um senhor também que ia ser operado. Ele virou para mim e falou assim, e quando eu cheguei, eu cumprimentei ele me sorriu para mim e eu continuei conversando com as pessoas, normal, no WhatsApp, na época era o Messenger. Messenger, conversando com os amigos aqui no carro. Pensa num lugar difícil. O INCA é um lugar muito difícil, mas quando você está com a pessoa que você ama, qualquer lugar é bom. Então eu sentia Deus assim, do meu lado, então eu estava em paz, eu estava em casa. Quer dizer, o ambiente que você estava ali, apesar de ser um ambiente difícil, um ambiente que tinha também dor, que tinha sofrimento, que você convivia com isso tudo, até mesmo com a possibilidade de morte. Sofrimento é ambiente de morte. É um ambiente de morte. Tudo. Mas isso não conseguiu te influenciar negativamente no sentido de você perder a sua fé e a sua esperança. Olha só, e o mais interessante, quando eu cheguei lá, o Senhor virou para mim e falou assim, estendeu a mão e falou assim, a paz do Senhor, você é cristão, não é? Eu falei, sou. Você é músico, toca no ministério? Eu falei, toco de adoração. Eu falei, sim. Deus falou comigo quando você entrou puxando aquela... Eu vim com a mala, eu vim de mala, né? Eu vi um instrumento, você puxando um instrumento. E ele vai levar você em vários lugares para você testificar de tudo aquilo que está fazendo na sua vida hoje aqui. Eu falei assim, estou em casa. E pastor, se cumpriu. Hoje está se cumprindo mais uma vez. Pois é, e o nosso programa também de televisão vai para várias cidades. Pastor. Então tem muita gente agora que recebendo essa mensagem sua, talvez, né? O Wesley está até emocionado, eu também, muito emocionado. E agora eu entendo o propósito desse podcast de hoje, quando Deus tocou nos nossos corações. Quando eu falei para o Wesley, falou, é muito bom, vai ser muito bom. E realmente, porque através desse seu testemunho, muita gente de casa pode ser edificada. E eles estão sendo edificados. Em nome de Jesus. É um podcast especial. Eu acho que dá pra gente fazer até 2 programas a respeito disso daí. E é o podcast do Corguinha trazendo você hoje e estamos sendo muito edificados. Amém, eu também, pastor. Pois é, aí, veja bem, chegou no INCA, houve essa palavra desse profeta de Deus, dessa pessoa que você encontrou lá e te deu esse recado do céu. E aquilo ali começa a
trabalhar no seu coração e ativar um pouco mais essa fé sobrenatural que você já possuía. Pastor, foi algo ímpar. Hoje eu paro para pensar de vez em quando, falei, gente, como que nós conseguimos vencer isso? E o interessante é que nós vencemos em paz, pastor. Glória em paz. Glória a Deus. Nós vencemos em paz. Eu costumo dizer que vida cristã é uma vida de guerra, de paz em meio à guerra. Gostei disso. Vida cristã é uma vida de paz em meio à guerra. Verdade. E temos presenciado e vivido isso sempre. É verdade. Eu falo, de vez em quando, eu coloco no Instagram lá, um caminho sem volta. Eu estou num caminho sem volta. Não tem volta. Esse caminho não tem volta. E você falou comigo que a vida cristã é um caminho sem volta. Mas a gente já volta daqui a pouco para dar continuidade a esse bate-papo muito legal de hoje. É o podcast do Luciano Corguinha recebendo hoje o meu amigo Marciano Virgílio. E assim, pensa num podcast, num bate-papo, num programa de televisão, de mídia social, que realmente edifica e que mexe com a gente. Hoje você está realmente edificando milhares de pessoas através do seu testemunho de vida. Mas, Marciano, você dizia agora há pouco que é um caminho sem volta, não tem como, né, mudar isso. É uma trajetória que ela, na verdade, ela tem uma direção. Com certeza. Não há uma possibilidade de você se desviar disso. Pastor, se eu tivesse desviado lá atrás, não estaria aqui hoje, não estaria vivo. Porque eu creio que o que eu vivo hoje, o milagre que eu vivo, é fruto de uma caminhada. Né? Eu costumo dizer que o milagre acontece durante a caminhada, durante o percurso. Sim. Então, quem está nos assistindo, que está passando por essa dificuldade, porque infelizmente, pastor, a gente sabe que é fato. No Carmo tem muitas pessoas, na nossa cidade de Carmo, aqui, né, nós moramos, infelizmente tem muitas pessoas que estão passando por esse momento de câncer, de estar com esse diagnóstico de câncer, ou está vivendo ou já viveu. Infelizmente na nossa cidade tem muitos casos, a gente conhece muitos casos de pessoas que viveram ou estão vivendo, enfrentando essa batalha. Mas o mais importante é não desistir, é caminhar, é continuar. Não perder a fé, não perder a esperança, não perder o foco em uma vida realmente que pode ser impactada através, principalmente de muita fé, de muita convicção. Eu me lembro agora, porque quando nós olhamos para os evangelhos, e falando um pouco da Bíblia, sim, enfim, porque não há possibilidade de nós não pensarmos um pouco naquilo que Jesus ele fez no decorrer do seu ministério terreno, onde ele ia, ele encontrava muitas pessoas enfermas. Ele sempre falava, vá, sua fé te curou, pegue o seu leito e ande, levante, tome o seu leito, vá para casa, enfim. Aonde ele ia, várias pessoas eram curadas de diversas enfermidades. E eu me lembro que quando ele falou para os discípulos dele irem pregar o Evangelho, ele deu uma ordem para eles. Ele falou o seguinte, vão e coloquem as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Então a cura, ela é prevista nas Escrituras. Sim, com Nós certeza. temos a possibilidade. Agora, às vezes a gente olha lá na Bíblia e a gente vai folhear as páginas da Bíblia, vamos ver no aplicativo, enfim. E a gente olha para aquilo ali e talvez pensamos o seguinte, não, mas isso daqui é histórico, aconteceu. Isso foi alguém que colocou nessa página, enfim. E tem muita gente que não dá o devido crédito. Agora, quando nós temos, né, diante dos nossos olhos, dos nossos amigos de casa, que estão acompanhando o bate-papo de hoje, uma prova viva de que realmente os milagres acontecem. Ele tem o endereço dele, ele tem o zap dele, você encontra ele nas redes sociais. Isso mesmo. Dezenas de pessoas presenciaram o seu milagre, então é algo realmente que eu consigo tocar. Isso impactou muito, assim, a sua vida e a vida das pessoas que conviveram e convivem com você, no sentido delas olharem em você e se inspirarem em você? Pastor,
Com certeza, com certeza. E como o senhor falou, eu vivi a minha experiência, hoje eu posso contá-la, né? E isso aí é um privilégio. Eu, graças a Deus, eu tive esse privilégio de hoje poder estar contando, ter vivido e poder contar do que Deus fez na minha vida. E é muito bom isto, porque Deus nos chama para nós contarmos as nossas próprias experiências, né? Pô, o que eu vivi é ímpar. Eu não conheço. Infelizmente, aqui no Carmo, eu conheci alguns casos de pessoas que tiveram o mesmo câncer que eu tive, que infelizmente não conseguiram, né? Não conseguiram vencer, né? Infelizmente não. Eu fui visitar alguns e tipo assim, como o senhor falou de exemplo, alguns familiares vieram até mim me convidando para ir e tal. Então, o que Deus fez na minha vida realmente é algo incrível. Agora, vamos voltar nessa história do Inca. Sim. Eu lembrei que você falou a respeito do Senhor, que te entregou uma palavra, e aquela palavra te motivou, te inspirou e te colocou para cima. E quando você chegou lá, e o processo? O tratamento, teve toda uma história, a cirurgia, você falou com a gente que teve lá o momento em que você prepararam um momento para você comer um pouquinho lá de algumas comidas, o pudim, a história do pudim, sim, tomou refrigerante, isso. enfim. São os pequenos prazeres da vida, né? Isso foi aqui em Carmo. Antes da cirurgia, isso, né? Antes da cirurgia, nós fizemos uma festa de despedida do meu estômago. Mas um momento que me marcou também muito no Inca foi antes da minha cirurgia, 2 dias antes da minha cirurgia, eu comi bife. E eu imaginei que seria a última vez que eu estaria comendo bife. Aí, outro dia eu estava lembrando disso, falei assim, poxa Deus, eu pensei que seria a minha última vez que eu estaria comendo carne. Aí, pelo milagre que Deus fez na minha vida, hoje eu tenho uma vida normal, pastor. Meu querido, você está falando aqui, eu estou muito emocionado. Tirei até meu óculos aqui. Porque, assim, eu sempre motivo lá em casa, os meus filhos, a minha esposa, na hora da refeição, a gente dá graças a Deus pela comida. E é um tempo assim tão precioso, mas tão cotidiano e tão simples, comer um bife, comer uma batata frita, tomar um refrigerante. É algo tão comum pra gente, que desfruta de saúde. É verdade, pastor. E você também vivia assim, de repente você vê no momento que você olha uma refeição e fala, de repente vai ser a última refeição da minha vida. É muito, muito profundo, isso é muito impactante. No dia que eu tive alta, pastor... Aí você comeu essa refeição? Comi, eu falei, eu tô comendo meu último bife. Aí depois teve o tempo que você ficou de jejum para cirurgia. Foi na segunda-feira, entrei no domingo, na segunda-feira eu comi o bife. Aí terça-feira jejum e quarta-feira foi a cirurgia. Entrou que horas para a sala? Para a cirurgia eu entrei 8 da manhã. Mas pastor, o interessante foi que a minha esposa chegou. A minha esposa chegou na hora que eu estava entrando para a sala de cirurgia. Né? Pastor, ela chegou assim, com aquele olharzinho de choro. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei, põe a mão aqui. Ela colocou a mão no meu peito. Pastor, mais tranquilo do que eu estou agora aqui. E eu ia retirar o meu estômago. Deus nos levou num nível de paz. As pessoas, os mais íntimos, falavam assim, ele não tem noção do que está passando. Eles falavam entre si, que eu não tinha noção. Eu tinha completamente noção de tudo. Só que o milagre que Deus fez, a certeza que eu tinha tão grande, que quando eu entrei para a sala de cirurgia, eu estava mais em paz do que eu estou agora aqui. Meu batimento cardíaco normal. Eu me lembro, eu falei, então fica tranquilo, daqui a pouco eu estou voltando. Entrei, conversando com os médicos, com o pessoal que foi anestesia, né, pela anestesia. Então, é Deus que faz, pastor. Isso aí não tem explicação. O que eu vivi ali naquele hospital, naquele período ali, nesse período dessa enfermidade, foi algo sobrenatural. Houve a cirurgia e tal, e depois disso? Retirei o estômago completamente. Quando eu tive alta, olha só como o senhor falou do negócio a parte dos prazeres, eles me deram uma caixinha de suco de água de coco. Pastor, quando eu bebi aquilo, eu falei assim, meu Deus, cara. Aí eu senti o gosto, eu falei assim, gente... Que delícia. Meu Deus. Pastor, é tipo assim, só quem viveu que sabe.
você vivia uma possibilidade de não experimentar nada disso mais, porque você não tem certeza de nada. Não tinha certeza de nada. Vim para casa. Agora, eu fiquei sabendo que você também teve um relacionamento muito legal com os profissionais da saúde, com médicos, Sim. que foram muito gentis com você, Nossa, prestativos, Deus, nossa. que você foi muito bem tratado. Eu ouvi isso porque eu lembro dessa história. Excelência, um hospital de excelência. Eu fui muito bem recebido lá no hospital. Poderia falar de alguém aqui? Doutor Manuel Torquato foi uma pessoa que... Vejo falar muito bem. Manuel Torquato foi uma pessoa que... Um anjo que Deus colocou para me abençoar naquele hospital. Ele me ajudou muito, ajudou muito. Ele foi, tipo assim, me conduzindo, né? Foi porque ele lá dentro ele tem livre acesso. Então ele foi me conduzindo. Isso, muito, ele é muito respeitado. Aí foi me levando nos médicos, me apresentando e tal, falando da minha história, da minha situação, né, tal. Então ele foi me ajudou muito. Mas, pastor, eu não posso nem falar o nome de pessoas, porque tem muitas pessoas que me ajudaram muito. O nome dele, na realidade, colocando o nome dele como sendo um exemplo de tantos, né? Tantos. Que abençoaram. Doutor Rodrigo, doutora Graziela, nossa Deus, pessoas que me abençoaram muito. Aí você volta para Carmo? Volta para o Carmo. Depois de quantos dias de internado? 10 dias, fiquei 10 dias no INCA. 10 dias, voltei para casa. Aí eu vim com sonda no nariz ainda, me alimentando por sonda e tal. Mas aí passou, pastor. Então, aí uma semana depois eu retirei a sonda, voltei a me alimentar novamente. Mas aí começou a luta, que foi a perda de peso. Eu comecei a perder peso, aí fiquei fraco. Então, até ali foi tipo assim, foi difícil. Mas nada se compara depois da cirurgia. Não é fácil. Graças a Deus eu não tive que fazer quimioterapia. Mas me adaptar a uma nova vida, um novo estilo de vida foi muito difícil mesmo. Chegou num ponto, pastor, que eu tinha que tomar pela manhã um suplemento. Aí não descia. Aí então uma manhã minha esposa preparou para mim, eu tinha que fazer uma caminhada, eu caminhava de manhã no Valparaíso, todo dia de manhã, eu moro no Valparaíso, no bairro que eu moro, é muito bom para se caminhar. Aí eu tomei, não desceu, eu olhando pro meu braço assim, começou a aparecer os ossos, sabe, eu era bem gordinho, eu bem forte, eu vendo os ossos assim, parecendo, aí eu falei com a minha esposa, aí eu ouvi uma voz assim, você está perdendo, você vai morrer, você não vai aguentar. Aí eu comecei a chorar. Virei para minha esposa e falei assim, Cíntia, não vou aguentar, eu tô perdendo essa batalha. Olha só o inimigo plantando na minha mente e tal. Sim. Aí eu chorei, ela me abraçou ali, falei, não, você vai vencer. Eu falei, não tem jeito não tem como. Sabe, quando você começa os seus olhos a ver, né? Aí eu desci, fui dar uma volta, aí eu encontrei um amigo que tinha perdido a sogra com o mesmo problema, com câncer. Aí eu falei assim, Marciano, você tem sido um exemplo para minha família. Olha só. Você tem sido um exemplo, rapaz, continua assim. Eu dei uma volta, encontrei com ele, ele falou comigo. Eu falei, nossa, é verdade. Deus está me levantando como ele. Eu lembrei da palavra. Aquilo te ativou. Isso, me ativou novamente. A sua fé me ativou. Como um interruptor foi acionado ali naquele momento. Então é muito importante nós mantermos a nossa fé. Porque sem fé é praticamente impossível vencer. Agradar a Deus. Agora é interessante também como Deus usa pessoas em situações para mudar a nossa história de vida. Naquele momento você estava para baixo, não conseguiu comer o suplemento, dá uma volta no seu bairro, de repente encontra alguém que fala algo que mais uma vez faz você lembrar daquilo que te dava esperança. Isso aí, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Depois daquilo, um processo doloroso. Nossa, Deus. Um pouco difícil, mas demorado também, né? Muito difícil, Quanto tempo? Para lá? Até me adaptar? Até tudo voltar ao normal. 6 meses. 6 meses. Em 6 meses eu estava vivendo assim, sabe? Já voltei a trabalhar com 6 meses. Sim. Então, com 6 meses, a vida já estava bem adaptado já. A vida sem estômago, porque não é fácil. Não é fácil. Eu tinha muita dificuldade para tomar água. A água era muito difícil de descer. Então, foi um momento muito difícil. Eu tenho certeza que se não fosse Deus na minha vida... Você não teria conseguido. Não teria vencido.
todo mérito ao Senhor. Tudo é porque Deus tem um plano, eu tinha um sonho, então juntou, entendeu? Eu tinha um motivo, eu tinha um porquê de lutar. Então é muito importante, quem está passando por essa dificuldade, ter um motivo. Descobrir o propósito, o motivo, porquê lutar. Temos que ter um motivo. E hoje, como você está, enfim, como é que é o trabalho do Marciano hoje, enfim, depois de todas essas experiências, você no ministério, na igreja, na família? Pastor, eu tenho vivido um tempo ímpar com Deus. Eu tenho vivido um tempo... Hoje, graças a Deus, hoje minha vida é normal. Não tenho dificuldade nenhuma, pastor. Eu não tenho estômago, eu vivo sem estômago. Alimentação normal? Normal, me alimento, eu tenho que mastigar bem, tem esse processo bem lento. Pode comer o bife? Como? Nossa, churrasco, pode me convidar quem quiser. Ai, Wesley. Pode me convidar. Ô, benção. Mas graças a Deus, vida normal, pastor. Vida que segue. Vida normal. Que inspiração pra gente. Vida normal. Que palavra. E como eu falei para o senhor no início, eu não conheço ninguém que viva, que eu não conheço. Tenho certeza que existem pessoas sim. Mas assim, próximas a você ainda não conheço. Então, existem milagres que Deus faz na nossa vida que é ímpar. É padronizado. Foi para você, aconteceu. Ímpar, enfim, pode acontecer na vida de todos que quiserem. Com certeza, todos aqueles que crerem e permanecerem. Porque na verdade, o Senhor ama todos. Ama todos. E todos que iam até a Cristo e precisavam de cura, de milagre, Ele atendia a todos. A todos. Então, Ele continua sendo Deus, Ele não mudou. Não mudou. A Bíblia fala que nós faríamos obras maiores ainda, né? Claro que Ele que fez as maiores obras, mas a gente está vendo a humildade de Jesus nesse ponto. Mas eu creio que é uma obra enorme que foi feita na sua vida e você hoje serve de referência para muita gente. Glória a Deus. Aí hoje você continua dando aula lá? Hoje eu trabalho, dou aula de bateria. Você serve ao Senhor na Igreja Metodista? Sirvo ao Senhor na Igreja Metodista. Pastor? Não. Pastor? Não, nome pastor? Nome do pastor? O seu pastor? Ah, meu pastor? Pastor. Perdão, não, quem sabe, velho. O nome do pastor? Pastor Cristiano. Cristiano. Eu sirvo ao Senhor aqui na Igreja Metodista em Carmo e eu tô aí para fazer o que Deus me chamar para fazer, a missão que Deus me der para fazer, eu tô aí para fazer, para executar. Okay. Amém. A gente pode orar? Amém, podemos sim. Mas antes de orarmos, eu quero fazer algumas considerações, agradecer muito a Deus pela sua vida e também falar do Wesley. Porque o Wesley é baita de um profissional, é o nosso produtor, diretor, e ele tem um trabalho também aí que é diferenciado em mídia digital, enfim, marketing digital, e está colocando aqui nos créditos, você pode dar uma olhada aqui, o telefone e também o contato dele. E você, entrando em contato com ele, você vai ter um suporte bem legal, também na TV e nas redes sociais. Ele vai te atender com muito carinho, ele próprio vai atender você. Então entre em contato com o Wesley, você principalmente que está nos acessando através da TV. E eu quero agradecer também o meu amigo Augusto Mineiro, que tem aberto essa baita dessa porta para a gente poder levar sempre uma mensagem. Porque aqui, apesar de você, né, a gente sabe que você é evangélico, eu também, eu milito na causa, mas nós não falamos de igreja, nós não falamos de denominação, a gente está falando aqui de uma palavra e de uma fé que pode ser comum a todos. Então, pessoal de casa, não importa agora a religião, estou falando disso. Independente de religião, você que está me vendo aqui pelas redes ou pela TV, você também pode ser abençoado. Porque o Senhor é Deus de todos. Amém. Todos que quiserem, todos que o receberem, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Isso aí. Você pode orar? Amém, então vamos orar. Com certeza. Pai, nós te glorificamos por esse momento, porque o Senhor é fiel, Tu és poderoso. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelos Teus milagres, pela Tua cura em minha vida. Muito obrigado, Pai, por essa porta que se abre para que possamos, ó Deus, pregarmos, anunciarmos aquilo que o Senhor tem feito em nós, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, a Tua bênção especial sobre o pastor Luciano, sobre o Wesley, ó Pai, sobre cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo nesta hora, Deus, em nome de Jesus.
que a tua bênção alcance cada lar, Deus, em nome de Jesus, trazendo paz, trazendo cura, restauração, que a tua bênção alcance cada família nesse momento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vem com a tua cura, vem com a tua restauração. Eu profetizo um novo de Deus sobre cada lar, sobre cada vida nesta hora, no nome santo de Jesus. Te damos graça, Pai, te glorificamos nesta hora, porque Tu és um Deus que faz, Tu és um Deus incomparável, Deus. Outro igual a Ti não há. Entregamos as nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos, entregamos ao Senhor. Muito obrigado por esse privilégio que o Senhor nos deu essa noite, que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando hoje e sempre, no nome santo de Jesus, amém. Deus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Amigão, que alegria receber você aqui para esse bate-papo com o Luciano Corguinha, aqui na mesa do Corguinha. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, Wesley. Valeu, tá, Wesley? Que Deus abençoe você cada dia mais. Muito obrigado pelo carinho. E um podcast especial aí, 2 edições, você pode acompanhar tanto a primeira como a segunda parte, porque é super abençoado. Papo muito abençoado. Valeu, gente. Valeu. Até o próximo podcast do Corguinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Valeu.